Cristo ser envergonhado. Ele não deixa as pessoas que vêm para a casa de Jesus ser confundido. Antes, aleluia, que seja confundido, a palavra do Senhor fala que Ele nos revela todas as coisas, aleluias. E a palavra de Deus vai dizer que 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos, aleluias, na mesma casa, dentro da casa, e com eles Tomé chegou, aleluia, e com eles Tomé, e chegou Jesus entrando pelas portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Aleluia. Então mesmo Jesus, na qual Tomé descreu, aleluia, que os discípulos disse a ele que viu e que vira, aleluia, agora volta outra vez. Jesus voltou, meus amados irmãos, para todos os discípulos. E Jesus amava Pedro, Jesus gostava de Pedro, Jesus tinha Pedro como irmão. Jesus, aleluia, quando ele chegava primeiro, ele falava com Simão, ele falava com Pedro, que é o Simão, né, meus irmãos? Então Jesus agora não vai aparecer, aleluia, totalmente para os discípulos. Jesus vai ali só para ter um encontro. Jesus vai ter um encontro, aleluia, por causa da incredulidade de Tomé. Aleluias. E quando Jesus ali passa pelas portas fechadas, aleluias, irmãos, alguém pode entrar em uma porta fechada? A Bíblia fala que a porta que Jesus fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Aleluias. Então, sendo Jesus, ele não precisa abrir para ele entrar, porque Jesus, aleluia, ele é o autor e consumador. Jesus está no alto sublime trono. Jesus, aleluia, com um corpo de glória, com um corpo glorificado, aleluia, na glória do Pai. Jesus atravessa essa parede como se não fosse ninguém, como se fosse nada. Estando fechado, ele querendo entrar, ele atravessa essa live e apresenta diante de nós, querendo ele, meus amados irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que depois de 8 dias Jesus vai chegar e atravessa as portas fechadas e, aleluia, cumprimenta os irmãos. Tem pessoas que não gostam de cumprimentar os irmãos. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que eles não sabem o poder que existe quando cumprimentamos o irmão com uma paz do Senhor. Você está entregando ele uma paz sua, não do Senhor. Aleluia. E quando ele não responde, aleluia, você sabe o que acontece? A minha Bíblia, a tua Bíblia fala que esta paz retorna para nós. Então não tenha medo, aleluia, de cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Não tenha medo de ser crente quando perguntar: você é crente para a glória de Deus? Eu sou cristão. Aleluia. Cumprimenta o irmão com a paz do Senhor onde ele estiver, irmão. Porque se ele, aleluia, reter a paz para você, aleluia, a paz de Cristo volta, aleluia, para ti. Louvado, bendito é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 27 do capítulo 20 de João, depois disse a Tomé, ele já é o Senhor que vai dizer para Tomé: põe aqui, aleluia, ou seja, coloca aqui o teu dedo, aleluia, e vê as minhas mãos também, e chega as tuas mãos, coloca, aleluia, no meu lado, e não sejas incrédulos, seja crente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus estava dizendo: Tomé, eu estive, aleluia, com você, eu estive no meio de vós. Quanto tempo eu estava no meio da igreja com vocês? Vocês viram os milagres que eu fazia. Tomé, você viu, aleluia, pessoas sendo ressuscitadas, pessoas sendo curadas, paralíticos sendo andados, cego enxergando, aleluia, surdos ouvindo. Mesmo assim não deste crédito, não deu crédito, aleluia, que eu podia apresentar aos seus irmãos. Aleluia, glória a Deus.
E agora o Senhor manda que ele venha e coloque as mãos, aleluia, nas marcas dos cravos, porque foi Tomé que disse. Quando Tomé, meus irmãos, Jesus não precisava apresentar para ele e mandar ele colocar as mãos, não. Mas você sabe por que Jesus mandou ele colocar as mãos? Porque ele próprio disse: eu só acredito se eu ver, e eu vendo, ele tem que me mostrar, ele tem que mandar, eu tenho que colocar o dedo nas marcas dos cravos, nas marcas, aleluia, do lado dele, onde enfiaram a lança. Aleluias. Mas o Senhor vai dizer para ele, meus amados irmãos, glória a Deus, coloca, não seja incrédulo, mas crente. E Tomé ali, meus irmãos, ele respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus estava dizendo para ele: por que você não quis crer? Quando os meus discípulos, os seus irmãos, os teus irmãos disseram que eu tinha chegado, que eu tinha visto, que eles tinham me visto, aleluia, e você não viu, mas poderia crer, aleluia, e crendo você, eu também poderia apresentar a ti sem que você fizesse, aleluia, glória a Deus, petições. E Jesus, meus amados irmãos, naquele momento vai dizer para ele: você viu e creu, mas bem-aventurado foi aqueles que não, aleluia, oh glória a Deus, aqueles que viram, aleluia, e creram. Oh aleluia, louvado e bendito ao nome do Senhor. Os que não viram creram, mas também precisou ver para crer. E Jesus pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Irmãos, eu estou finalizando, e a palavra do Senhor vai dizer que se todos os milagres que Jesus fez na terra, aleluia, poderiam juntar milhares e milhares de bibliotecas, aleluia, que não caberia os livros de tantas maravilhas e sinais que Jesus operou na face da terra. Glória a Deus, aleluia. Não caberia, mas o Senhor, aleluia, com o seu entendimento total, sendo Deus, aleluia, Ele deixou alguns milagres escritos para que nós possamos acreditar. Glória Esse a Deus, foi um dos maiores aleluia. sinais de Cristo, porque quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro arranca, saca a espada e arranca uma orelha de mal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que Jesus vai dizer para ele? Santo, santo, Senhor Pedro, não dos faça exércitos. tais coisas. Tu és fiel, Embanha a tua espada, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu invocaria ao Pai, ao meu Pai, Ele enviaria exército de anjos e exterminavam a todos. Mas não é necessário. Para isso eu vim para morrer pelos teus, pelos meus. Eu vim tomar a chave da mão do diabo. Eu vim entregar a minha vida por vós, para que vós tenhais vida, porque vós estáis mortos. Irmãos, Jesus, aleluia, Ele veio para salvar toda a humanidade. O povo estava perdido, o povo estava, meus amados irmãos, condenado, aleluia, por causa do pecado. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus deixou a sua glória, desceu no seu trono, aleluia, se tornou carne, se tornou homem, para salvar este povo que vira as costas para Ele hoje. O povo tem virado as costas para Deus, irmão. Mas eu quero dizer que quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, ai daqueles que ficaram
vai ficar sofrendo. É necessário que pregamos um evangelho genuíno para que todos saibam o que vai acontecer. Pessoas, meus amados irmãos, vão procurar a morte, mas não vão encontrar. Aleluias, porque se com o Espírito do Senhor, com o Espírito Santo que o Senhor deixou por nós, aleluia, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador para ficar, aleluia, no meio de vós, em meu lugar, para que quando, aleluias, para quando eu vir, aleluia, e o Senhor vai tirar em meio de nós. Aí quando Jesus buscar a igreja, sabe o que vai acontecer? Esse Espírito que Deus deixou, o Consolador que se chama o Espírito Santo, ele é tão santo que se chama Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, ele vai subir junto com a igreja, ele vai ser retirado junto com a igreja. Imagina-se com ele na terra, o povo está matando, o povo está, aleluia, defraudando as pessoas por causa de uma aliança, está matando, por causa de dinheiro, está matando. Mas eu quero dizer que a minha palavra, que a palavra do Senhor que está escrita neste livro, no livro de Gênesis 6, aleluia, se não me engano, não me falha a memória, no verso, aleluia, 26 ou 19 ou 6, diz assim, meus amados irmãos, que o homem, aleluia, quando tirar o sangue do homem, aleluia, será tirado o seu sangue por um outro homem, ou seja, o sangue que for derramado de alguém, o seu vai ser derramado por o sangue de alguém. E naquele grande dia, meus amados irmãos, é só tormento, só dor, só sofrimento, só ranger de dente, mas eu quero dizer que ainda não será o fim. A Bíblia nos fala que é o princípio das dores. Agora imagina, se o princípio da dor está desse jeito, meus amados irmãos, se não é nem o princípio, o que vai acontecer nessa geração? Uma geração perversa, uma geração que troca Jesus por um adultério, uma geração que troca Jesus, aleluia, por uma nota de 100, por uma nota de 50, uma geração que deixa de pregar essa palavra de graça, porque Jesus disse: de graça vos dou e de graça vos dai. Ou seja, Jesus estava dizendo: anuncia o meu evangelho, mas não cobra para pregar a minha palavra, porque eu desci na terra, dei a minha vida por ti, e eu prego e não cobro nada, eu prego e não cobro nada, eu prego e não cobro nada. E hoje estão fazendo os altares do Senhor escândalo, estão escandalizando a casa de Deus, estão fazendo da casa de Deus, aleluia, uns mercenários. Esses são os mercenários, mas a Bíblia já nos alertou sobre isso. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que nos fins dos tempos, por isso que nós devemos anunciar a volta de Cristo, porque Cristo está voltando. Jesus, ele está voltando já. Aleluia. A palavra vai dizer que nos fins dos tempos, aleluia, viria em nosso meio falsos doutores. Hoje, aleluia, muitos estão, aleluia, se entregando a estudo teológico. Não tem nada contra, mas a teologia está matando muito crente, porque o crente, aleluia, ele se leva pelas palavras bonitas, ele deixa se levar pela, aleluia, a emoção da tua palavra, da palavra, aleluia, do estudo, esquece da palavra de Jesus. Aí sabe o que acontece? A palavra fica de decepção, é uma palavra que vai doer, mas o verdadeiro adorador de Cristo, ele vem, ele pode fazer o curso, ele pode, aleluia, ser bem sucedido no meio da sociedade, mas ele tem que pregar uma palavra de unção, ele tem que pregar uma palavra, aleluia, que vai surtir efeito, que vai entrar, vai bater no coração, aleluia, e vai surtir efeito. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é nesse Jesus que eu creio.